Diferença, então, dessas duas ciências, da ciência materialista e da ciência espírita. Eu proponho até essa questão de deixar em aberto com vocês, para a gente possa, talvez, ver ali no debate, como é que se dá essa separação da ciência materialista e da ciência espírita. Analisem comigo. A ciência materialista, ela tem como objeto o aparente. Acabamos de brincar, a questão do fenômeno. Mas, para a ciência espírita, não importa chegar a uma causa mecânica dos fatos. A causa dos fatos é de natureza vital e inteligente. Não é uma causa material, como pregam as ciências materialistas. Por isso que a ciência espírita é uma ciência diferente. Diferente por quê? Ela começa através da fenomenologia, mas ela quer chegar na realidade metafísica, nas questões essenciais, e chegar à causa, mas nas causas primeiras. Então, não interessa chegar à causa do fenômeno material por uma causa material. Não interessa isso. Por trás dessa realidade fenomênica está o vital, o inteligente, aquilo que é essência e que tem causa metafísica. Ora, o que é a metafísica? É a ciência das causas e princípios. E o livro dos Espíritos se abre como? Causas primárias. Deus, Espírito, matéria. Né? Essa temática que é o fundamento da doutrina. Então, eu queria até propor a vocês, vou deixar essa questão em aberto, como é que nós poderíamos legitimar a ciência espírita, né? Não simplesmente abordando causas materiais, mas causas inteligentes. Então, como é que fica essa passagem muito sutil da ciência experimental para a filosofia? Né? Porque o objeto da ciência espírita já é algo filosófico. A causa que ela quer chegar é uma causa inteligente e não uma causa mecânica. Não nos interessa essa parte mecânica do fenômeno. Nos interessa essa realidade transcendente. Nos interessa essa realidade espiritual. Nos interessa essa parte moral que está por trás de toda essa fenomenologia. Então, o que importa aqui é uma questão de valor. Não podemos reduzir tudo a corpúsculos. Não, e nem precisamos disso. O que importa é nós buscarmos o significado maior diante de toda essa fenomenologia mediúnica. E o significado maior já está dentro do aspecto filosófico. Por isso que é difícil precisar, ora, aqui acaba a ciência e começa a filosofia. Não, elas estão juntas. As duas são importantes, mas cada uma com o seu objeto e com o seu método. Diz Herculano, o próprio Ernesto Bozano chegou a propor uma teoria do éter-Deus para explicar de maneira física o Ser Supremo. O que era evidentemente absurdo e não teve aceitação. Gente, éter-Deus. Como é que pode um negócio desse? O Alexandre comentou alguma coisa hoje também da questão da partícula divina. Não é? Não é uma partícula divina, é uma partícula material. E o que acontece, às vezes, com expositores, todos muito bem intencionados, com extrema boa vontade, mas algumas afirmações deixam a desejar. Por exemplo, DNA divino. Tem gente que adora usar essa expressão, a gente ouve toda hora. Não existe DNA divino.
DNA é uma coisa material, é corpúsculo. Deus é uma realidade essencial, substancial, que está muito acima dessa realidade. Ela está completamente fora dessa realidade visível, tangível, experimental. Então, tomemos cuidado, porque nós estaremos pregando um Deus material. Sejamos precisos nas nossas colocações. É muito bonito, DNA divino. Uma vez saiu eu vi uma pessoa depois de uma palestra, eu me apaixonei. Quando ele falou em DNA divino, eu adorei. Quer dizer, para quando não se raciocina, tudo bem. Será que era para provar a paternidade de Deus? Pois é, Sidney. Pois é, não é? Fazer espiritismo, afirma Herculano, não é subjugá-lo a conceitos de ciência material, mas dar-lhe maior desenvolvimento espiritual em nossa compreensão. O importante é o significado interior. O importante é a iluminação espiritual. O importante é a elevação de sentimentos. O importante é buscar essa essência divina dentro de nós e não querer encaixar a doutrina dentro de uma ciência materialista para que ela tenha autoridade. Não compreendendo essa posição de Kardec, o confrade Guimarães Andrade pretende fazer com o espiritismo o que Augusto Comte fez com a filosofia, ou seja, sujeitá-la às ciências. Herculano fala de Guimarães de Andrade, mas os argumentos aqui se estendem a toda e qualquer teoria corpuscular. Então, diz Herculano, que Guimarães de Andrade quer fazer a mesma coisa que Augusto Comte fez. O que Augusto Comte fez? Ele chegou à conclusão de que a única forma de conhecimento válida é aquela que se dá através da observação. Se eu posso observar, é considerado legítimo. Se eu não posso observar, não é legítimo. Então, aqui é um reducionismo muito grande, porque reduz o conhecimento tão somente à realidade sensível, à observação, à realidade material. Essa é uma mentalidade redutora. Ao passo que a filosofia, para Augusto Kant, serve tão somente para pensar a ciência. Não é só isso. A filosofia da ciência é importante, é metodologia, mas não é só isso. Ela é uma busca de interioridade, ela é uma busca de moralização, ela é uma busca de alegria interior, ela é uma busca de iluminação espiritual, de educação espiritual. Então não podemos fazer tão somente como positivismo e submeter a doutrina tão somente à realidade visível, tangível, fenomênica ou mediúnica. A doutrina espírita tem uma fase positivista, tem uma fase positiva, que é esse lado científico da doutrina. A doutrina é metafísica, mas é uma metafísica positiva. É importante comprovar pelo método experimental, mas não só isso. Tá? Só isso seria, de alguma sorte, um reducionismo. Por quê? O positivismo, afirmando a importância da observação, nega outras formas de saber. Nega a religião, nega a metafísica, nega a ética. Por quê? Porque reduz tudo à realidade fenomênica, que é a única válida. Então, o que nós estamos vivenciando hoje? Um mito do cientificismo. O que é esse mito? É achar que tão somente a ciência material é que tem valor. Hoje, o que se valoriza é a técnica, a ciência material. Não existe essa preocupação com uma realidade mais transcendente, uma realidade mais espiritual. Inclusive, a Dora Encontre tem um texto muito interessante, que ela afirma que o espiritismo não é positivista. Não é positivista, porque ser positivista é ser materialista. Mas ele tem uma fase positiva, que é a fase de observação do fenômeno e que é o ponto de partida. Diz Herculano, Kardec, em A Gênese, no mesmo trecho que citamos acima,
lembra que as ciências materiais são apenas a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fatos. E esclarece que se trata de fatos materiais. Mas Herculano continua. Estes fatos interessam ao Espiritismo, pois estão na ordem das leis de Deus, mas não são objeto da doutrina. Submeter a ciência espiritual aos enunciados das leis materiais é simples absurdo. Ou seja, a matéria existe. A sua presença, não preciso dizer, faz parte da nossa evolução, não podemos negá-la. Mas não podemos reduzir o conhecimento da doutrina tão somente a leis da matéria. Aliás, foi isso que aconteceu com Kardec, não é? Ele enfrentou os céticos assim, ele sofreu muito com os céticos que o criticavam. Porque o que os céticos queriam? Que a fenomenologia espírita coubesse dentro das leis naturais, das leis materiais. Queria que se encaixasse o espiritismo nessa questão material. Né? E isso não faz sentido, porque o significado é outro, o significado é espiritual. Então, que surjam novas teorias, que surjam novidades. É importante nós conhecermos de tudo. Existem algumas práticas, inclusive em casa espírita, que de certa forma têm o seu valor. Muito bem, que continuem essas práticas, mas não digam que se trata de espiritismo. Então nós devemos respeitar essas outras práticas, essas outras teorias, mas não devemos dizer absolutamente que isso seja espiritismo. Então se faz uma confusão geral. Fala-se de tudo, não vou querer citar nomes, nem teorias de ninguém, mas está acontecendo muito isso na doutrina. A doutora Júlia mesmo comentou hoje que o movimento espírita estava se perdendo. Eu falei, mas por quê? Porque sai muito livro de autoajuda. Então, isso é triste, porque a doutrina não é tão somente um livro de autoajuda, mas é uma doutrina científica, filosófica, que tem toda uma argumentação importante para que os indivíduos se eduquem a partir desse conhecimento sério, a partir dos fundamentos da doutrina, fundamentos para a nossa existência. Atomismo. Eu vou chamar de atomomorfismo. Né? Tudo é átomo. Diz Herculano, os seus corpúsculos modernos, denominados bion, meutáton, intelecton, não são mais do que adaptações dos chamados átomos de fogo do atomismo grego, que explicavam, inclusive, a percepção sensorial. Então, nosso querido confrade Guimarães de Andrade, ele reduziu tudo a partículas, bion, meutáton, intelecton, não somente átomos, né? Mas que são átomos materiais. Existe, eu não vou citar nomes, mas eu fico muito triste com algumas iniciativas que estão sendo dadas. Por exemplo, explicar o livro dos Espíritos através da teoria do átomo. Isso é possível, gente? Isso é possível? Explicar Deus através do átomo, explicar as causas primeiras através do átomo, as leis morais. E tudo bonitinho, com apostila, com desenhinho, que fascina, a gente vê desenho, é lógico. Não, não é lógico. Vamos ser criteriosos e racionais em cima do que a gente ouve. Sem dizer que compromete muito a doutrina. Doutrina não é isso. Herculano fala de Demócrito. Demócrito admitia átomos especiais para a percepção sensorial e átomos mais sutis para a percepção intelectual. E considerava o espírito como um arranjo atômico. Veja, espírito como arranjo atômico. O que dizia Demócrito? Aliás, me disseram que Einstein é a encarnação de Demócrito. Não sei.
Que faz sentido, faz, né? Mas não podemos muito ter a certeza absoluta dessas coisas. Então, Demócrito criou a teoria do átomo, né? É um átomo filosófico. Tá? Mas, além dos átomos comuns, digamos assim, da matéria, ele falava de átomos de fogo, que são os átomos da alma. E estudando em grupo lá no Instituto, nós chegamos à seguinte conclusão, que esses átomos de fogo de que fala Demócrito, que são átomos da alma, na verdade, Demócrito queria dizer, são átomos do corpo da alma, qual seja, do perispírito para nós. Então, por que eu estou abordando essa questão? Porque nós não podemos, de modo algum, considerar o espírito como sendo um arranjo atômico, porque ele não se compõe. Ele é uma realidade indecomponível. É isso? Indecomponível. Então, talvez nós pudéssemos deduzir que quando Hernani Guimarães, assim como outros estudiosos, reduzem a questão ao átomo, ou à teoria corpuscular, eles estão falando do perispírito, e não do espírito. Isso que é importante não confundir, né? Que era o caso de Demócrito. Eu vou pedir socorro para o Alexandre aqui, né? Ia pedir para o Ademir também, ele não veio hoje, porque eu desconheço a realidade da física. Então, eu nem entro, porque eu desconheço, não vou entrar nesse campo. Tá? Mas o que eu queria questionar é o seguinte, a matéria, ela é dotada de movimento. Alexandre, você vai ajudar a gente depois. E a ciência afirma que o movimento é da matéria. Que o movimento surge da própria matéria. Mas para a filosofia espírita, o movimento tem como causa o princípio espiritual. Vejam o que afirma Kardec. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só há matéria inerte. Então, a matéria pela matéria, ela é inerte. Ela não se explica por si mesma, mas se explica os movimentos da matéria a partir de um agente determinante que é o princípio inteligente. Esse é o fundamento doutrinário, né? E não ficarmos simplesmente numa realidade meramente deduzida do fenômeno.